Igreja, com a paz do Senhor, amém? Quero assim mais uma vez louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa manhã. Como o irmão Arthur já falou aqui, né? Sei que tem irmãos que ficaram aqui ontem até mais tarde, já tem 2 dias de festa. E eu louvo a Deus, porque todo esforço que os irmãos fazemos, é para Deus, não é verdade? Estamos aqui para adorá-lo, ao único que é digno de toda glória, de honra e louvor. Quero mais uma vez louvar a Deus pela vida desse ministério, pastor Vanderlei, na pessoa do mesmo, já se cumprimenta a todos os obreiros que estão aqui na minha retaguarda. Quero aproveitar que os irmãos estão de pé e abram as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 1. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 9, versículo 1, que diz assim: E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Pai, muito obrigada pela oração que já foi feita por mim, mas oro mais uma vez te agradecendo pela leitura da tua palavra. O Senhor conhece a entrada de cada um dos teus irmãos aqui nessa consagração. O Senhor sabe os pedidos, os propósitos. O Senhor sabe o que te apresentamos, cada um aqui, em oração nessa manhã. E mais uma vez te pedimos, fala conosco. Não aquilo que queremos, mas o que necessitamos. Mais uma vez, para a honra e glória do teu nome. Amém. Queridos, Jesus no seu ministério aqui terreno, a Bíblia diz que ele veio para cumprir a vontade do Pai. E Jesus teve uma parte da sua vida, digamos, da sua infância, a sua adolescência e início de juventude, não foi ali contada. Temos relatos históricos, estudos, mas de forma mais intensa, não temos relatos. Sabemos apenas que ele veio de uma família humilde, seu pai era carpinteiro, e ele também, como era costume, todo filho aprender também a profissão do seu pai, para dar continuidade. Mas até o dia que ele aparece no Jordão, para ser batizado, a Bíblia diz que João até fica temeroso, e diz: Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés, as alparcas dos seus pés, quem dirás batizá-lo? Mas Jesus diz assim: é necessário que assim aconteça, para que o meu ministério se comece aqui na terra, para que se cumpra aquilo que foi escrito. Até porque Jesus sabia que João, ele o antecedera para preparar o seu caminho. Quando Maria vai até a casa da sua prima Isabel, a Bíblia diz que ambos bebês, Jesus e João, sacudiram, mexeram no ventre. E por mais que ainda, até porque quem deu a notícia a Maria de que Isabel estava gestante foi o anjo. Porque quando o Senhor entregou, o anjo Gabriel entregou a mensagem para o sacerdote Zacarias, ele duvidou. E por causa da sua dúvida, da sua murmuração, o anjo vai silenciar
Porque quando não estamos preparados, irmãos, para gerar aquilo que Deus já prometeu e estabeleceu, Deus silencia algumas vozes para que aquilo que está sendo gerado não se perca. É muito comum do ser humano querer todas as informações, querer entender todos os processos. E nessa manhã, mais uma vez, o Senhor vai nos convidar a algo diferente. E Zacarias ficou por 9 meses calado, mudo. E muitas das vezes, até pessoas que nos cercam, que amamos, pessoas não somente do convívio, de relações na igreja, mas também até do convívio familiar, às vezes se faz necessário que Deus os cale, que Deus os silencie, porque por não entenderem a maneira como Deus faz, querem entrar, opinar, resolver. Mas Isabel estava debaixo da visão. E quando ela recebe o anjo, diz para Maria assim: sua prima está gestante. Ela vai de encontro até ela. E como Isabel já estava grávida há mais tempo, a barriga dela estava maior do que a de Maria. E Maria poderia dizer assim: como é que pode? Se eu carrego o Salvador, como é que pode ela estar com o bebê maior do que o meu, a barriga maior do que a minha? Mas eu aprendo aqui, irmãos, que o profético se move quando eu aprendo a celebrar a vitória do meu irmão. Irmãos, tem coisas na sua vida e na minha vida que, para termos acesso a elas, passará pela mão de outras pessoas. Sabiam disso? Nem tudo vem do céu diretamente para a nossa mão. Tem gente que você menos imagina que caminha contigo, está do seu lado e carrega a resposta que você tanto precisa. Isso é um tratamento de Deus, para que não sejamos exclusivistas nem egoístas, ao ponto de dizer: Senhor, me dá direto na minha mão. Não, vai ter gente que você vai ter que bater na porta, entrar na casa, celebrar primeiro a vitória dele, enquanto a sua ainda nem começou. Foi isso que Maria foi fazer lá. Ela viu a barriga da sua prima maior do que a dela, mas ela entendeu: não importa que Isabel gerou primeiro que eu, não importa que a barriga de Isabel está maior do que a minha, eu entendo que o filho dela está vindo para preparar o caminho do meu, e eu quero celebrar a vitória dela também. Há um segredo, irmãos, e isso é bíblico. Isso é bíblico, há um segredo. Quando nós celebramos a vitória do nosso irmão. Sejamos francos, temos uma natureza inclinada e pecaminosa, herdamos ela. E é muito comum, ser humano, nós aceitamos ver alguém numa situação pior do que a nossa. Sentimos logo empatia, compaixão. É só você se reportar para qualquer desastre de ordem natural que já aconteceu, como Brumadinho e etc. A sociedade em si se comove. É fácil levantar uma ação social para causas nobres. O ser humano se identifica com a desgraça alheia. Mas quando alguém começa, e se for ainda próximo a você, a se tornar no mesmo nível, igual a você, ou superar, as pessoas de fora começam a se incomodar. Mas eu aprendo novamente com a vida de Jó. E Deus mudou o cativeiro de Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos. Por que, Elisama? Que segredos estão escondidos aqui? É sempre, irmãos, propósito de Deus é sempre trabalhar em nós. É sempre trabalhar o propósito dele em nós, nos forjar. É sempre para que não saiamos da posição de servos. Por que, Elisama, Deus muda o cativeiro de Jó quando ele ora pelos seus amigos? Porque Jó, no começo, quando ele é acusado, está em pecado. Quando ele é colocado em dúvida, ele entende
que até as acusações dos seus amigos, foi Deus que tirou o entendimento deles, para que não entendesse o processo de Jó. Irmãos, isso machuca? Quem aqui nunca teve a experiência de passar por um processo, por uma luta, e de quem você esperava apoio, você recebeu a dúvida? Quem aqui nunca ouviu em tom de acusação, não é serva de Deus? Não é servo de Deus? Não prega, não canta, não ora, não jejuma, não congrega? E por que na casa está essa bagunça? E por que a vida está desse jeito? E por que sobreveio essa luta, essa guerra? É Deus às vezes que tira o entendimento de todos ao seu redor, para que você suporte e aprenda o que Ele quer ensinar. Há uma virada de chave quando eu deixo de me vitimizar por aquilo que dizem sobre mim e começo a orar por aqueles que me perseguem. É Deus dizendo: estou te dando estrutura, porque esses mesmos que hoje duvidam sentarão à mesa contigo, como foi cantado aqui, para desfrutar da comunhão e do partir do pão. Quando eu deixo de orar somente pelos meus problemas, eu saio de dentro de uma bolha. E o crente, é muito fácil a gente levantar paredes à nossa volta. É o meu mundo, é o meu eu, é o meu umbigo, é os meus problemas. E Deus dizendo: levanta, ergue os teus olhos, vê além dessa bolha que você entrou, veja além desses muros que você criou. Há pessoas sofrendo muito mais do que você, há pessoas em condições piores do que você, e é uma grande armadilha de Satanás, quando eu começo a tão somente orar por mim, me vitimizar. Ai de mim, pobrezinha de mim, ninguém me ouve, ninguém me vê, ninguém me entende, ninguém me ama, ninguém abre a porta, ninguém me ajuda. Isso é uma cilada, porque isso traz algo chamado sentimento de autocomiseração. E o sentimento de autocomiseração não vem da parte de Deus, porque quem conhece a sua essência, a identidade de filho e de cristão, não vive se lamentando pelas guerras e as lutas dessa terra, mas entende que tudo que enfrentamos aqui é pequeno diante do tamanho da glória que está para ser revelada. Como o apóstolo Paulo disse: também me glorio nas aflições, também me alegro nas perseguições. Irmãos, quando de fato você entende o cerne do evangelho, há uma mudança de metanoia muito grande. Nós entendemos que se somos perseguidos e caluniados pelo amor dele, não somos nem merecedores, não somos nem dignos. Há uma mudança. O Senhor, Ele tem me reservado para este tempo aqui nessa igreja. Há um convite do céu para essa igreja. Levantem-se. Levantem-se como voz profética neste lugar. Levantem-se pelas vossas casas e as vossas famílias. Levantem-se. Rompa com essa bolha que te limita, que te aprisiona. Se levanta nesta manhã e começa a celebrar aqueles que Deus já decidiu abençoar. Irmão, tudo é uma questão de perspectiva. Ao invés de você olhar para quem Deus já começou a abençoar e dizer assim: olha lá, chegou depois de mim e passou na fila, não pense assim. Muda a ótica, muda a visão. Pega uma lupa e diz assim: olha como as coisas mudam aqui dentro. Se ele foi abençoado, eu posso ser o próximo. Se Deus já alcançou ele e ela, isso significa que se ele fez lá, ele também vai fazer na minha vida. Aí Satanás não acha brecha, não acha legalidade. E aí quando ele vem com você dizer assim: tá vendo aí? Olha lá, fulano chegou depois e já chegou. Aí você vai dizer: Satanás, cala a tua boca. Não se mete naquilo que Deus está fazendo, porque aquele que começou a boa obra na minha vida é fiel para aperfeiçoá-la e terminá-la.
Então Jesus, ele passou por esses processos de anonimato. É por isso que não temos, de forma aqui na Bíblia clara, passou pelo anonimato, passou pela rotina, passou pelo trabalho. E, irmãos, foram 30 anos de preparo para 3 anos e meio de ministério. Mas hoje a ordem inverteu. É 3 anos de preparo para você querer ter 30 anos de ministério. Não é assim? Mas o Filho de Deus não foi assim, não. Foi 30 anos sendo forjado para exercer 3,5 de propósito. Então eu aprendo aqui que o tempo do processo sempre será maior do que o tempo do propósito. Só que tem uma ressalva. Quando chega o tempo do propósito, dentro desse tempo, nós desfrutamos de contentamento. Como, Elisama? Mas você diz, Senhor, eu tenho tantos anos nesse processo. Quando chega o tempo, a estação de viver o cumprimento de promessa, tudo aquilo que passamos se torna nada. Porque o tempo do propósito, ele vem para cumprir aquilo que Deus estabeleceu. Gera em nós contentamento e você diz assim, ó, valeu a pena. Foi tão pequeno aquilo que eu passei, foi tudo aquilo que eu suportei para gerar o propósito. Jesus passa por esse processo, começa o seu ministério. E a Bíblia diz que ele escolheu a dedo os seus discípulos. Não foram escolhidos pelas escolhas da terra, porque com certeza nem eu nem você colocaríamos aquelas pessoas no nosso ministério. Não colocaríamos. Se fosse estudar cada um deles. Mas Jesus chamou indoutos, né? Como Pedro, analfabeto, chamou tesoureiro, chamou cobrador, chamou médico. Ele foi chamando cada um na sua expertise, mas também com suas debilidades. Porque Jesus, ele não erra, irmão, nas suas escolhas. E vai chegar um determinado momento, Jesus já havia pregoado em vários lugares, qual era o propósito de Jesus com os seus discípulos? Admoestá-los, ensiná-los, para que quando ele ascendesse aos céus, eles continuassem com a missão aqui na terra. E no capítulo 9 de Lucas que nós lemos, aqui está a primeira viagem missionária dos discípulos. Mas não será uma viagem enviada aos gentios. A primeira viagem que Jesus envia aos discípulos é uma viagem interna. Não é para fora, é para os de dentro de casa. Você percebe que Jesus desde ontem quer tratar com os de dentro de casa? Porque não adianta alcançar os de fora e perder os de dentro. E o maior desafio da missão não é pregar para os de fora, é pregar para os de dentro. O maior desafio não é testemunhar para os de longe, é testemunhar para os de perto. O maior desafio não é ser admirado como Naamã. Naamã, lá fora, tinha altas patentes, era general. Mas dentro de casa, a sua esposa, a sua família, sabiam as lepras que ele carregava. E nessa manhã Deus está dizendo, eu vou te enviar, é por de dentro. Porque nós queremos ser logo enviados para os de fora. Mas quem valida o envio para fora é os de dentro. Quem legitima a chamada de alguém para fora é os de dentro. Se não tem testemunho dentro, não adianta querer buscar testemunho lá fora. Remacanderes. Então Jesus estava dizendo, antes de enviá-lo aos gentios, eu preciso que os judeus falem bem de vocês. Eu preciso que seus irmãos vejam a mudança em vocês. Eu preciso que os de dentro me vejam em vocês.
E nessa manhã Deus manda perguntar a essa amada igreja: qual testemunhos de dentro tem sobre você? Se chamasse hoje seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, os de dentro, e fosse perguntado testemunha a respeito de fulano, que testemunho eles dariam de vocês? Às vezes não é falta de oração, que Jesus ainda não alcançou a muitos. Não é falta de jejum. Não é falta de sacrifício. O testemunho convence, irmãos. Não adianta falarmos bonito nos templos, nos púlpitos, mas sermos amorosos com os de fora. Mas dentro de casa é uma impaciência. Não adianta queremos oferecermos talheres, jantares, mesas para os de fora, para impressionar, né? Pegamos logo aquele jogo de jantar lindo, né? Você comprou na Shein ou na Shopee, parcelou de 12 vezes. Todo mundo faz isso. Não adianta querer impressionar os de fora, fazer aquele cardápio, aquela mesa, mas por de dentro, você não prepara a mesa todos os dias. Deixa eu te dizer algo, irmãos. Satanás tem roubado a nossa família das mesas. Satanás tem roubado nossos filhos do momento à mesa. Eu sou muito compreensível, eu entendo que algumas pessoas têm uma vida aqui bem corrida. O trabalho, a rotina, o trânsito, o engarrafamento, a distância. Ainda que não seja uma realidade você conseguir fazer refeições à mesa todos os dias com a tua família, eu entendo a rotina de cada um, mas pelo menos estabeleça um dia, que seja no domingo, né, que todos estão em casa, pelo menos um dia, faça da tua mesa um altar. A mesa é lugar de comunhão, de repartir do pão. Satanás tem roubado isso de dentro das nossas casas. É cada um come em um quarto, em um cômodo da casa. E como se não bastasse cada um comer em um cômodo da casa, ainda tem que ter a companhia de uma tela, de um celular. Ainda come na companhia assistindo um vídeo, uma imagem, e não no olho do olho. Você sabia que os olhos são a janela da alma? E você sabia que a neurociência corrobora isso? O que a Bíblia já fala, que quando nós nos relacionamos de olho a olho, você sabia que existe cura nesse olhar? Você sabia que nós estamos hoje, e eu quero ser mais ampla, eu não estou pregando apenas num entendimento local e regional, não. Eu trago uma visão macro, não só a nível local, mas de Brasil, de nação, de mundo. Vocês sabiam que nós estamos hoje, somos uma geração de crentes almáticos e adoecidos. Nós temos famílias adoecidas. Por que, Elisama? Porque estamos perdendo o contato visual com as pessoas que amamos. Sentamos à mesa e é aquela correria, e come, engole e sai correndo. Mas nessa manhã, Deus te trouxe mais uma vez para dizer: restaura a comunhão de dentro da tua casa. Não abra mão, derabaia sorés, do café da manhã, do almoço, ainda que seja um dia na semana, mas naquele momento retira os aparelhos celulares da mesa, coloca lá em um canto e diz assim: agora nós vamos sentar para comunhar, para congregar, para dividir, para compartilhar a união, olhar no olho. Há um grito de socorro dessa geração. Há um grito de socorro dos nossos filhos. São pais que estão o tempo todo com o olhar para baixo. Decalamanderes. Rebaia chocomanderes. O que é que essa geração entende? Tem tempo para tela, mas não tem tempo para olhar nos meus olhos. Há quanto tempo você não pega seu filho, sua filha, ou seu marido, sua esposa, senta de frente para ele e pergunta: como você está? Vai tudo bem?
Como é que você está, meu filho? Como você está, meu irmão? Você que é pai e mãe, ou você que é filho? Seus pais podem estar já hoje velhos como os meus. Há quanto tempo, filho, você já chamou seu pai e sua mãe, sentou de frente para ele em um sofá e perguntou: vai tudo bem contigo, pai? Vai tudo bem contigo, mãe? Há um particular de Deus aqui nessa manhã de consagração. Deus quer restaurar a mesa da comunhão na tua casa. Não adianta querer alcançarmos os de longe, os de fora, e perder os de dentro. A prioridade, Deus está dizendo, é: antes de amar os de fora, ame os de dentro. Antes de cuidar dos de fora, cuide dos de dentro. Engraçado, geralmente isso é muito comum com pai e mãe. Quando recebe alguém, a voz até muda: meu irmão, seja bem-vindo. É uma gentileza. Entre, sente-se. Quer um suco, quer uma água? Mas na rotina com os filhos, quando o menino faz: ô mãe, o que é, menino? Me deixe. Ô pai, não tenho tempo, estou ocupado, me deixe. Mas para os de fora, pois não, eis-me aqui. É uma gentileza, né? São nas pequenas coisas que o diabo entra e a gente não percebe. É o que está dentro de casa, irmãos, que vai refletir nos de fora. Uma família unida, bem estruturada, é o maior testemunho do evangelho para o mundo. Até porque a igreja não, o céu não será lotado de igrejas, de placas denominacionais. O céu será cheio de famílias. No céu terá famílias. E nessa manhã Deus está dizendo: eu vou te levantar. Antes de ir para as nações, primeiro eu te levanto para dentro da sua casa. Não é necessário muito falar, mas você precisa mudar o teu comportamento. Você precisa mudar as tuas posturas. Tenha paciência com os de dentro. Tenha amor com os de dentro. Tenha empatia com os de dentro. Abrace os de dentro. Até porque, irmão, quando assim o bicho pega, como a gente diz na Bahia, não é ninguém de fora que vai cuidar de você, não, é os de dentro. Quando você está em cima de uma cama de hospital, não é os de fora, não, é os de dentro. Então honre quem está do teu lado. Valorize quem se esforça para te dar o melhor. Honre se você encontra uma casa limpa, se você encontra roupa lavada, se você encontra comida na mesa. São a estes que você tem que valorizar. Eu fico observando uma geração que faz questão de postar. Não sou contra, nós admiramos homens e mulheres de Deus, não sou contra, não há pecado nisso. Mas uma geração que faz questão de postar: minha referência. É referência porque você só conhece o ministério. Mas você conhece o caráter? Você convive? Tem pessoas que é até bom a gente admirar de longe, porque quando chega muito perto a decepção é grande. Uma geração que faz questão de postar que os de fora é referência. E tua mãe e teu pai fica onde? Eu aprendi desde criança a honrar os de dentro. A minha maior referência é a minha mãe, a minha avó. Admiro tenho grandes amigos e mulheres, homens de Deus, que carregam algo assim preciosíssimo. Mas a minha referência, eu cresci, foi vendo a minha mãe orando dentro de quarto. A minha avó tem 82 anos de idade, foi a membro número 5 da Assembleia de Deus de Valença. As minhas referências são essas. E eu não me deslumbro com graduações, com fama, com nome, com dinheiro, com posição. Eu honro os de dentro. Os irmãos estão me conhecendo um pouco agora, mas a minha caminhada não é de agora.
Eu tive essa oportunidade de nascer num lar cristão e eu prego desde 9 anos de idade. E já fiz missões em mais de 18 países, em muitas nações, em vários estados do Brasil. Mas sempre, sempre priorizando e amando os de dentro. Nunca deixei que as coisas de fora roubassem a essência de dentro. E é por isso que Deus sabe quem envia. Porque Deus envia aquele que está honrado e legitimado dentro de casa. Vou te dizer uma coisa. Não busque apenas a honra de fora. Não tem nada melhor do que você ser honrado pelos seus de dentro. Eu faço parte de uma família de pastores, mulheres e homens de Deus. E o que eu mais admiro dentro da minha família, a minha parentela inteira que eu falo. Tem uma família muito grande, sacerdotes. É que quando estamos reunidos, a gente não fica buscando profetas de fora. O que mais admiro na minha parentela é que nós mesmos somos usados uns para os outros. Nós não ficamos buscando alguém de renome, Senhor, para me usar, não. É lindo, porque pode ter um almoço em família, mas se de repente Deus levanta a minha avó, todo mundo, ó. Se Deus levanta um tio, uma tia, um primo, uma prima, ninguém questiona, é parente, sabe da minha vida, não. A gente sabe separar. Eu, particularmente falando, as minhas maiores demandas, eu nunca dizia, Deus usa alguém de fora. Eu dizia, Deus usa os de dentro. As minhas guerras, eu não dizia, Deus levanta alguém de fora. Eu dizia, usa minha mãe, usa minha avó, usa meus tios. E é assim até hoje. Passei um dia por algo e estava viajando em um lugar. E estava numa guerra muito grande. Enfim, também ainda por conta do luto, da perca do meu irmão. É um processo. E eu voltei daquela viagem quebrada. Deus fez a parte dele, salvou, libertou. E aí quando eu cheguei, eu fui direto para a casa da minha avó. Direto. E fui, abracei ela e tal. E quando estava ali, eu estava quebrada. Ninguém sabia. De repente ela usa bengala, né, para andar. De repente ela levantou e já colocou a mão aqui. Eu disse, não é mais a minha avó, já é a profeta. E Deus a tomou e falou comigo ali, na salinha da casa dela. E as maiores profecias que eu recebi, pastores, não foram dos profetas de fora, foi de dentro da minha família. As viagens internacionais que eu fiz, não foram os profetas de fora, foi de dentro de casa. A primeira viagem missionária que eu fiz quando eu era jovem, eu nunca me esqueci. Foi a minha tia, a missionária Jacira Leal, que chegou para mim e disse assim, Deus usou ela e falou assim, prepara, arruma as malas, porque uma nação já te espera. Não tem nada melhor. Às vezes você honra tanto os de fora e não honra os de dentro. É porque é pai e mãe? Lá na minha casa não tem isso. Deus já usou meus pais várias vezes para mim. Já me usou várias vezes para meus pais. Não tem isso. Porque é filha, não existe. Até meu filho de 11 anos de idade, Deus já usou várias vezes para mim. E eu sei que tem hora que não é o meu filho, tem hora que é Deus usando ele para mim. E nessa manhã Deus está dizendo, eu tenho usado os de dentro para falar contigo e você tem ignorado. Eu tenho usado os de dentro, tua esposa, teu marido, teu pai, tua mãe, para te aconselhar, mas porque é de dentro, você não valoriza e não honra. Não, Senhor, tem que ser o de fora. Deus está dizendo, é quem convive com você que eu dou a maior revelação. Por quê? Porque está vendo quem você é. Então quando Deus quiser usar teu marido, tua esposa, tua mãe, teu pai, teu irmão, teu primo, tua tia, não rejeite não. É Deus dizendo, eu quero usar os de dentro para forjar você. E quando também Deus quiser te usar para a tua família, deixa Deus te usar. Deus quer te levantar para você ser bênção e cura dentro da tua família.
é um aniversário, é um casamento, é uma festa, seja a reunião que for, seja profeta de Deus para a tua casa. Do que adianta ser profeta para os de fora se você não é dentro de casa? E como é que eu sei, Elisama? Aqui está o segredo. Quando alguém está doente, a tua família chama alguém de fora ou chama os de dentro? Quando tem algum parente seu doente, liga para quem? Para você? Você já foi chamado por alguém da sua família para orar porque alguém reconhece que Deus é na sua vida? Se ninguém da tua família nunca te chamou para orar, está na hora de você reavaliar o teu testemunho lá dentro, viu? É um absurdo isso. Você ser crente, sua família saber que você é crente, e quando o negócio aperta lá, ninguém te chama, ninguém te liga, tem que buscar alguém de fora. E você que está lá dentro, está fazendo o quê? Que testemunho você dá lá dentro? É porque é grosso? É bruto? Aqui dentro é uma bênção, e lá fora, aqui dentro da igreja é uma bênção, e lá dentro da tua casa? Nessa manhã Deus está dizendo, irmão, não tem nada melhor do que quando teu pai e tua mãe validam a tua chamada. Quando diz assim, minha filha não é só uma bênção no púlpito, não, minha filha é uma bênção dentro de casa. Minha filha não profetiza só no altar, não, minha filha profetiza dentro de casa. E nessa manhã Deus está dizendo, a tua família está gritando por socorro. Tem pessoas de dentro da tua casa que depende que você se levante e comece a orar por eles. Ei, filho, quantas das vezes eu já tive que fazer isso? Principalmente pelo processo que meus pais estão passando da perca do filho, o único filho homem. E quantas das vezes Deus disse, Elisama, entra no quarto dos teus pais. E quantas das vezes, pastor Vanderlei, eu tive que entrar e botar a mão na cabeça do meu pai e dizer, sai depressão, levanta, pai. Porque não adianta querer levantar os de fora e deixar mortos os de dentro. Quantas das vezes eu dizia, Senhor, eu não aceito ser usada para os de fora e os meus de dentro estarem doentes. Quantas das vezes eu tinha que botar a mão na cabeça dele e orar e clamar e dizer, levanta. Calabaia soreres. Duribicalabaia chorebecai. Ministério, irmão, não é profissão. Chamado não é status. Nessa manhã Deus está dizendo, até quando tu serás insensível com a dor dos de dentro? Abraça esta pessoa lá dentro. Ai, se tu ouvisse o grito dos de dentro, tu não seria tão indiferente ao sair de manhã. Tu não seria tão indiferente a retornar para casa. Tu não seria tão indiferente, rebacando Arábia Sores. Mas nessa manhã Deus está levantando, despertando a igreja e dizendo, estou te enviando para os de dentro de casa. Deus vai te incomodar e vai te dar nome para que você vai precisar ligar e orar. E alguém vai até se assustar, porque Deus vai dizer assim, ó, liga para aquele tio. E você vai ligar. E ele vai dizer, oi sobrinha, oi sobrinho. Vai até se assustar. Só diga isso, não é nada não, Deus mandou orar por você. Manda uma mensagem no zap. Deus quer te usar para os de dentro. Porque quando você estiver pronto lá dentro, Deus vai começar a te enviar para fora. Jesus mandou os discípulos para dentro da Judeia, para dentro do seu povo. Porque Jesus disse, vocês precisam ser treinados dentro primeiro. Ser testemunha dentro primeiro. Nessa manhã, irmão, Jesus está despertando a igreja e dizendo assim, não perca a promessa de vista para os que eu tenho dentro de casa.
Geralmente a gente costuma dizer assim, mas Elisama não tem o apoio, mas Elisama não reconhece. Eu sei que nem todo mundo nasceu em um lar cristão, teve oportunidade, eu sei. Eu sei que tem pessoas de famílias disfuncionais. Eu sei que tem pessoas que vivem em um ambiente de pessoas viciadas, enfim. Mas isso não impede de você ser um profeta lá dentro. Isso não impede de você ser bênção lá dentro. Há um resgate de Deus de socorro. Há um resgate de Deus nessa manhã. E Deus está dizendo, eu quero novamente encher essa casa de famílias. Deus quer famílias completas neste lugar. Deus quer quebrar com algo que existe. Você cria criança na igreja, mas quando pega uma certa idade, sai. Deus está dizendo não. Eu quero trazer adolescentes e jovens para cultuar novamente neste lugar. Jovens vocês são. Pode ser para alguém pequeno em número. Mas desde quando eu orava por essa festividade, Deus falava comigo. Vocês estão desbravando, irmão Arthur, territórios que ninguém teve coragem de desbravar antes. E haverá uma colheita desse congresso. Rebaia Sorrécia. Porque o Senhor me dizia, grande foi o desafio para ser realizado, irmão Arthur. Mas Deus manda te dizer, porque vocês decidiram se levantar. Se prepare, porque abrirei as portas do céu sobre esse lugar. Abrirei as portas dos céus sobre as vossas vidas. Deus irá realizar muito mais do que vocês pediram. Levanta a mão direita, porque eu sinto a autoridade do céu para profetizar. O Senhor está dizendo, haverá uma colheita de bênção, de salvação neste lugar. Aí, derrécia. Deus dizia assim, vocês hoje são os 300, mas Deus manda dizer, vai chegar um tempo que esses bancos todos serão só da juventude deste lugar. Porque vocês serão testemunhas do que Deus fará neste lugar. Haverá sinais, milagres e prodígios. E eles virão. Recalabaia suribicoma. Desde que critiquem quem falem. Vocês são desbravadores. E há uma recompensa de Deus para cada um de vocês. Depois que ele é enviado por de dentro, Jesus disse assim, olha, vocês vão, mas tem aqui uma direção, uma ordem. E a ordem é, eu vou enviar vocês, mas vocês não vão levar nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem 2 túnicas. Nessa manhã, Jesus vai nos ensinar a desfazer a nossa mala, a tirar da nossa mala coisas que não combinam mais com o nosso chamado, e a tirar coisas, pesos desnecessários, que estão impedindo de você viver o chamado de Deus. Todas as vezes que você vai viajar para algum lugar, para um destino, para uma cidade, para um estado, para um país, você arruma a sua mala de acordo com aquele destino, sim ou não? Se você vai para um lugar frio, automaticamente você vai colocar roupas de frio, casaco, touca, luva. Mas se você vai para uma região quente, de praia, você vai colocar roupas leves, roupas que combinem com a estação de calor. Geralmente a gente está acostumado assim, a arrumar a mala de acordo ao nosso destino. Mas Jesus estava dizendo aos discípulos, eu sei que vocês já estão acostumados a viajar com bordão, com alforje, com dinheiro, com pão e com 2 túnicas. Mas para essa primeira viagem, vocês não vão levar nada disso. E eu consigo imaginar os discípulos entrando em choque. Como assim? Como viajar sem bordão? O bordão era uma espécie de cajado. E naquele tempo,
o território geográfico era acidentado, né? Ladeiras, lugares mais íngremes. E o bordão tinha essa função de servir de apoio na caminhada, de servir de ajuda para lugares de difícil acesso, para lugares que tinham dificuldade para subir, para andar. Então quando Jesus disse, não vai levar bordão, Jesus estava dizendo, dessa vez, vocês não vão com o apoio que vocês estão acostumados a ir. Vocês não vão, como vocês estão acostumados. Porque eu quero trazer vocês para um nível de dependência. Todas as vezes que Deus quer chamar alguém e treinar alguém, o primeiro nível de treinamento será, primeiro para os de dentro, e segundo, Deus vai nos levar para um nível de dependência total dele. E Deus disse, tira o bordão, tira o apoio. Mas Senhor, e como eu vou andar? Deus dizendo, haverá lugares que eu te levarei, que não vai precisar do apoio de ninguém da terra, do homem da terra, mas você vai chegar a esses lugares, mas você vai entrar nesse lugar. E quando alguém orar e perguntar e dizer assim, mas como é que chegou? Não teve bordão, não teve apoio, como fez o congresso? Alguém também vai ter que testemunhar e dizer, o próprio Deus que trouxe, levou e fez. Nessa manhã Deus está dizendo, jovens, igreja, nessa manhã Deus está dizendo, há um envio do céu para vocês, há um chamado específico de Deus, mas Deus está dizendo, não se limite, não se prenda, porque está te faltando bordão, porque está te faltando o apoio material de alguém. Deus vai realizar coisas na tua vida que não vai precisar da mão do homem. É muito mais fácil quando alguém serve de ponte. É muito mais fácil quando alguém leva o seu currículo. É muito mais fácil quando alguém te indica. É muito mais fácil quando alguém faz um telefonema. É muito mais fácil quando alguém serve de network. É muito mais fácil quando tem alguém para facilitar. Mas essa manhã Deus está dizendo, você vai, é pela minha mão. Você vai, é na força do meu braço. Você vai sem bordão. Nem sempre quando Deus te mandar, você vai com tudo que você precisa e gostaria de ter. Nem sempre quando Deus te enviar, você vai ter o apoio de alguém nas suas costas. Pode ir, Deus é contigo. Não. Vai ter vezes que Deus vai te levantar com uma voz profética e alguém vai tentar te calar mesmo. E alguém vai tentar matar a tua chamada mesmo. E alguém vai tentar dizer assim, sim, me mostre o seu bordão. Porque ainda tem isso, viu? Tem marca de bordão. Que loucura. Tem marcas. É de grife? De que grife é o teu bordão? Quem é o teu bordão? Mas quando Deus dá um projeto para alguém nessa manhã, tem pessoas aqui que tem grandes projetos de Deus, e Deus está dizendo, minha filha, vou eu realizar, mas não será através do homem. Fica de pé, cantora. Tainá que fala, né? Tainá. Grande é o projeto que Deus tem na tua vida, e tu sabe disso. Mas Deus manda dizer assim, a tua agenda quem vai fazer não é o homem. A tua agenda quem vai fazer é Deus. Há um zelo e um cuidado de Deus para com a tua vida, moça. Deus está dizendo, não é todo o ambiente que tu vai entrar e pisar. E não é todo convite que tu vai aceitar. Porque Deus manda dizer, tu não é um produto. Tu não é um produto para ser comercializado. Alguém vai te oferecer um bordão. Escuta bem o que Deus está dizendo.
Ai de ressarabaia show. Alguém vai dizer: olha, eu já ajudei cantora X, cantora Y, cantora fulana. Eu sei como fazer. Menina, eu sou o bordão que falta na tua vida. Se tu vier comigo, tu vai chegar a lugares altos. Mas nessa manhã, Deus está te dizendo: não será da minha parte, porque não permitirei tu ser produto. Não permitirei calar sobre essa, ser mais uma na multidão, porque a unção que Deus te deu é diferenciada. E Deus diz assim: eu coloquei no teu coração o amor por missões. Vem aqui, meu amor. É por isso que não vai ser comércio. É por isso que não vai ser contrato. Porque o Senhor diz assim: eu te chamei para as nações. Rebaia sorebecanderes. E tu sabe que é desde o ventre, calaia sorecai, que o Senhor te separou e te escolheu. E a unção é diferenciada assim. E Deus me mostra que houve um tempo na tua vida que se não fosse Ele, você nem estaria mais aqui. Arabachecandaraia soreres. Porque Satanás entrou dentro do teu quarto e te desafiou de camanderes. E ninguém sabia da raia sore. Vem aqui, meu amor. Anaias, irmão, vem aqui. Elabaia suribi comanderebe asores. Coloca a mão também no ventre dela. Rabai deribi coma raias. Ai biai arabaia chorebana sorebecai. Arabando ribi coma na raia sorebana raso. Ai direce sindecaia so. Ai mi ondaraia sorebana raia so. Remandiribicas. Deus vai completar essa cura. Deus vai completar essa cura. E Deus diz mais: Anaia soreberrece. Duribiondarabachorrecia. Duribicai. Você é o noivo dela, Arthur. Vem aqui. Enarraia suribicanderebia choreca. Derabash. Fica de pé, meu amor. Derabash. Dê aqui as mãos. Deus não uniu dois jovens apenas. Deus uniu dois propósitos. A mesma chamada de missão que você tem, ela também tem. É a mesma chamada. Deus não é Deus de confusão. E Deus diz assim, ó: vou abrir as portas para acelerar muita coisa. Eu vejo vocês sendo enviados como um casal missionário. E tu já disseste no teu coração: eu tenho coragem de abrir mão de tudo se o Senhor me mandar. Anaia sobre, assim também como tu já orou desse jeito. De que me aí a faculdade, o sonho, a casa e o trabalho. Mas Deus está dizendo: separei para a obra missionária. Rabai diai camaia soreres. Vou eu preparar tudo. Remando ribiai so. Porque a nação te espera. Daí derabaxe manderes. E o Senhor diz assim, ó:
Sabe, o desejo que eu coloquei de tu aprender um idioma, foi eu que coloquei no teu coração, filha. Sabe, o projeto de aprender idioma, fui eu que coloquei no coração dos dois. Porque é necessário. E não se preocupa não. Porque não será o bordão da terra. Deus está dizendo assim: vou preparar tudo. Vou preparar e enviar. E o Senhor diz assim: não temas, trarei o casamento, vai ter festa assim. E Deus diz mais, viu, moça? É para você dizer a Ele detalhes, porque tu disse: Senhor, eu quero uma coisa simples. Deus está dizendo não. Tocarei em quem tem para ajudar. Tu escolheu 2 vestidos, não foi? Um que cabe no teu orçamento e um que é dos teus sonhos. Ele diz assim: quem vai patrocinar sou eu. Escolhe dos teus sonhos. Porque tu sabe, o nível de cura que eu te dei. E Deus diz assim: a minha presença será tão grande neste casamento. Será tão grande, que quem estiver vai testemunhar da minha presença. Estendo as mãos para cá, toda a igreja, Pai. Confirma, Senhor, chamado. Confirma, Senhor, e continua abençoando este casal, em nome de Jesus. Jesus está na casa. Alguém sente a presença dele nessa manhã? Glorifica o nome dele. Porque Jesus, quando escolhe, vocês podem continuar aí, tá? Porque eu não sei porque vocês não ficaram nessa fiação assim ontem. Depois de conversa. Fiquem na fiação. Quando Jesus escolhe alguém, irmãos, é assim que ele faz. Não precisa de bordão. E nessa manhã Jesus está dizendo: é Deus quem vai abrir as portas para você entrar em lugares que para você seria impossível. É Deus quem vai te dar acesso a pessoas que para você parece impossível, porque você vai chegar lá. Aí Jesus disse mais: nem bordão, nem alforje. Alforje, irmãos, era uma bolsa de couro que tinham de vários tamanhos, e algumas eram com uma única repartição, outras eram com 2 repartições. Dependia muito do viajante. Servia para colocar dinheiro e comida. Geralmente, a maioria deles usavam para colocar água e dinheiro. Aí Jesus disse: não vai levar alforje, que é a bolsa de couro, né? Feita de couro de animal. Não vai levar alforje. E não vai levar dinheiro. Ô irmãos, quem já teve essa experiência aqui? Eu já tive. Quem já viajou sem dinheiro não precisa se manifestar. Mas eu já viajei, irmão, é prova. Tu vê um negócio para comer, não pode comprar. Né, pastores? Aqui eu acredito que já passaram por isso. Viajar sem dinheiro é luta, irmão. Tu fica com medo de acontecer uma coisa na estrada, de ter um imprevisto e você não tem dinheiro. Porque dinheiro fala de provisão. Dinheiro fala de recurso. Mas nesse tempo aqui, nessa estação, Jesus disse: vai sem alforje e sem dinheiro. Sabe por quê? Porque o que Deus vai fazer na tua vida, irmão, a glória não vai ser para o homem. O que Deus vai fazer na tua vida, ninguém vai poder abrir a boca e dizer assim: também com dinheiro até eu. Também com dinheiro até eu compraria, até eu faria. Deus está dizendo não. Tu vai viver de milagre em milagre. Tu vai viver de provisão em provisão. Porque Deus está te treinando. Sem alforje, sem dinheiro, sem pão. É muito bom você viajar quando você viaja, quando você se organiza para viajar a passeio. Enfim, com dinheiro, não tem preocupação nenhuma. Você fica onde quer, come o que quer, compra o que quer. Meu Deus do céu, é uma bênção. O pão representa o alimento. Você come também ali o que quer. Mas Jesus disse: não, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, nem 2 túnicas. Por quê?
tinha uma roupa de viagem que era mais simples e humilde, para não chamar a atenção de ladrões no caminho, mas tinha uma segunda túnica, que era de linho, que eles usavam quando se hospedavam. Aí Jesus estava dizendo assim, olha, vai ter lugares que vocês vão entrar, que a primeira túnica vai ser bem-vinda, mas a segunda túnica não vai. O que é isso? A segunda túnica representa pessoas que você tem confiança, suporte. Eu me lembro, irmãos, eu na época era jovem, quando eu fui para o primeiro campo missionário, que foi no Peru, ali na selva peruana, em Lamacete, Antiamaio. E eu me lembro que eu ainda, mesmo sendo enviada na época, com a ajuda da minha igreja lá em Salvador, mas ocorreu uma crise, em determinado momento, lá na convenção, na igreja, enfim. E eles precisaram cortar minha ajuda, não só a minha na época, mas de outras pessoas também. E aquilo foi desesperador para mim, porque era o meu bordão, era o meu alforje, era o meu dinheiro e era o meu pão. Até porque para trabalhar lá também. E quando eu fiquei sem, eu me desesperei. E eu tinha um costume também de sempre terceirizar naquela época, eu era bem jovem. Para mim, as minhas coisas, para minha mãe ser mulher de Deus, então eu passava muito para ela. E desde criança que Deus me dá sonhos e também me usa em arrebatamento de espírito às vezes. Como eu já tive uma pequena experiência, com 13 anos de idade, uma pequena experiência de estar no inferno. Como também já tive algumas experiências de arrebatamento de ver o céu, algumas coisas. E Deus começava a me mostrar coisas lá, e eu com o costume na época, sempre passava para minha mãe, esperando ela interpretar. Já estava acostumado. Quando foi um dia que estava lá, Deus além de cortar na época o recurso, até esse apoio Deus cortou. Deus começou a dizer assim, olha, esse bordão espiritual aí eu vou cortar também. E ela não conseguia interpretar mais nada. Eu dizia, oxe mãe, perdeu o dom. Não era, irmãos. É quando Deus quer nos levar para um nível de dependência tão grande. Até que antes te ajudar a ganhar o teu bordão, Deus tira. E Deus dizia assim, e nessa manhã Deus fala para alguém aqui, vou cortar o cordão umbilical de alguns para começar a ter dependência espiritual comigo. Deus vai te trazer para um nível de revelação que antes quem te ajudava, Deus vai dizer assim, ó, a você mesmo eu vou me revelar e mostrar. Porque era esse nível de dependência que Jesus queria trazer aos discípulos. Mas Jesus tirou essas coisas da mala, que eram coisas que eles estavam acostumados a dizer. Mas Jesus disse, olha, vocês vão sem alforje, sem bordão, sem túnica, sem dinheiro, sem pão. Mas vocês entrarão em casas. Eu levantarei pessoas para hospedar, alimentar e cuidar. No chamado e na caminhada, ainda que algumas portas se fechem, Deus está dizendo, quando eu mando, eu garanto. Mas Jesus tirou algumas coisas das malas, mas não deixou a mala dele vazia. Porque Jesus não manda ninguém vazio. Ele tirou o que no momento não era importante, era peso. E nessa manhã Jesus está dizendo, eu vou começar a tirar algumas coisas da tua vida que estão sendo pesos desnecessários. Nessa manhã Deus vai acelerar os teus pés como o da corça. Porque nessa manhã Deus está dizendo, corre, levanta, anaia sobre a récia, avança em direção à promessa. Ele vai tirar algumas coisas e deixa Ele tirar. Porque é Ele que vai te colocar em lugares que quando alguém olhar para você vai dizer, como entrou aqui, como chegou aqui. Mas é a mão de Deus que vai te colocar em lugares que a terra não coloca. A mão de Deus vai abrir portas que o homem não pode abrir. A mão de Deus vai te levantar. É Deus quem vai te levar. Não vai ser bordão, porque alguém pergunta, né? Quando alguém é promovido em uma empresa, ou quando alguém cresce em uma empresa, a primeira coisa que perguntam, quem indicou? Quem é o teu bordão? Quem está por trás de você? Aí você vai dizer, só Deus, não tem ninguém. Como é que esse comércio cresceu? Como prosperou? Quem deu dinheiro?
quem deu o pão? Aí você vai ter que dizer: não foi ninguém aqui, foi Deus quem mandou a provisão. Mas Elisama, Jesus tirou tudo da mala e colocou o quê? Está aqui no versículo 2. Jesus deu a eles poder e autoridade. Na nossa caminhada com Deus, haverá momentos que essas coisas serão desnecessárias. Mas se você tiver poder e autoridade, você tem tudo o que você precisa. Jesus disse: olha, tirem isso, mas eu te dou poder. Sabe por quê, irmãos? É o poder e a autoridade que vai te fazer manter sentado em algumas mesas. É o poder e a autoridade de Deus que vai fazer com que algumas portas se abram na tua vida. É o poder e a autoridade de Deus que farão com que pessoas te respeitem lá naquele ambiente de trabalho. É o poder e a autoridade de Deus que fará com que você seja reconhecido e convidado. É o poder e a autoridade de Deus que fará com que a tua família te chame para orar. Deus está dizendo nessa manhã: prioriza na tua vida poder e autoridade. Poder é dínamos. Nós recebemos poder para, através do poder, curar enfermos, expulsar demônios. E autoridade nós recebemos de forma delegada. Autoridade é porque se alguém se insurgir e dizer assim: quem é você para estar aqui? Você vai dizer: eu tenho autoridade espiritual. O Pai me delegou autoridade para estar aqui. E nessa manhã o Senhor está dizendo: se prepara para entrar em lugares sem bordão, sem dinheiro, sem alforje, mas você vai entrar de cabeça erguida, cheio de poder e autoridade. Cheio de poder e autoridade. Levanta a sua mão direita. Deus está dizendo: é tempo da igreja se levantar e caminhar debaixo de poder e autoridade. Poder e autoridade. Poder e autoridade. Poder e autoridade. Recebe poder nessa manhã. Recebe poder nessa manhã. Recebe graça. Recebe autoridade. Autoridade sobre demônios. Autoridade sobre doenças. Autoridade. O inferno tem que te respeitar. O inferno tem que se curvar diante da autoridade que está sobre a tua vida. E essa autoridade tem nome. Essa autoridade é o Senhor Jesus. A Ele foi dado todo o poder, toda a glória, toda a honra, toda a força, todo o domínio está sobre Jesus. E Ele te diz: quando você começar a usar o poder e a autoridade que eu te dei, vai mudar. Tudo vai mudar. Se prepare para ser o primeiro da tua casa a viver o que ninguém ainda viveu. Se prepare para ser o primeiro lá na Yasuribicanerécia a viver uma nova história lá. Se prepare, porque você vai ser o primeiro a romper. Meu Deus, Deus está cancelando nessa manhã, Neraia, sobre cadeias de maldições hereditárias. Levanta a mão direita, porque o ambiente está profético. Rebadaraba comandarabia sobre essa. Assim diz o Senhor. Do Ribiaia só se levanta em autoridade, porque tu irás atravessar esse Jordão. Tu irás atravessar esse Jordão. O Jordão da impossibilidade, o Jordão da enfermidade, o Jordão da escassez, o Jordão da depressão, o Jordão da tristeza, o Jordão da humilhação. Deus está dizendo: levanta, tu tens autoridade. Se levanta, Josué, Rebahash. Eu estou te enviando para o de dentro, Rebai.
É o teu maior desafio. Ai de res. Mas assim diz o Senhor: não haverá vergonha. Não haverá vergonha. Nessa caminhada eu vou levantar suporte. Nessa caminhada eu vou levantar quem tem para te dar. Eu vou levantar quem tem influência para te auxiliar. Sabe o que Deus diz? A autoridade que eu deleguei sobre você te faz ter uma graça, que aonde você entra, você é amado e amada. O nome disso é graça. Alguém pode até olhar e dizer assim: mas eu tenho mais capacidade que ele. Mas o patrão vai olhar para você e vai dizer: mas a vaga é sua. Mas alguém pode até dizer assim: eu estou há mais anos, há mais tempo. Mas Deus vai dizer: mas a autoridade e o poder está sobre ele, sobre ela. Jovens, se preparem para escrever uma nova história da tua família. Até hoje, a tua descendência foi conhecida até aqui de um jeito, mas vocês serão os primeiros a reescrever a história. Se preparem para ir em lugares que ninguém da tua família nunca pisou os pés antes. Se preparem para viver o que ninguém lá ainda viveu. E Deus está dizendo assim: todas as quebras, tudo que se foi lá não vai te atingir, porque é um novo recomeço. Deus fala muito claramente aqui ao meu ouvido e Ele me diz: estou estabelecendo um novo padrão. Rebacandarabia soreres. Duribicomandarabia soremada. Se prepare, você vai começar a ser chamado. Por quem eles amam? Pelos de dentro e depois pelos de fora. Haverá dupla honra dentro da tua casa. Haverá derabandaraya suribicomandaraba shemanahas. Daraya subcomandarebiayasu. Deus está dizendo assim: eu sei e eu conheço. Remanakayasu. Mas marco hoje um novo tempo no teu ministério e na tua chamada. E Deus diz assim: te dei deraia sobre o dom da palavra. Calaia sorerrécia. Durimion decai. Mas o inimigo tentou te calar e tu sabe. Te calabandaraia sou. Mas o Senhor diz assim: hoje renovo a chamada mais uma vez na tua vida. Hoje trago de novo a nova unção sobre ti. E te levantarei neste lugar para pregar a minha palavra. Poder e autoridade. Diga para o irmão que está do seu lado: poder e autoridade é tudo que você precisa. Não é do nome de ninguém, não é do apoio de ninguém de fora, não. É poder e autoridade. Sabe esses amigos que não te respeitam? Talvez por status social, talvez pela família que ele tem, enfim. Deus está dizendo: vão ter que respeitar. Porque um homem e uma mulher que carrega poder e autoridade, ele muda o ambiente quando ele chega. Talvez não vá com a sua cara, não ache você tão bonitinho assim, mas vão ter que reconhecer e dizer: ele e ela carrega o quê? Algo do céu. Carrega autoridade. E Jesus disse mais, caminho para concluir. Jesus disse mais: tudo que vocês precisam de poder e autoridade, e tem mais. Nas casas que vocês entrarem e não forem bem recebidos, não é para ficar insistindo, não. Não é para ficar se humilhando, não. Não é para ficar lá, deixa eu entrar, não. Jesus disse: ó, sacode a poeira dos pés e segue o teu caminho. É porque existem lugares, irmãos, de permanência.
mas tem lugares que é apenas de passagem. Não queira insistir em ambientes que é só de passagem. Não queira insistir com amizades que Deus está dizendo, até aqui caminhou contigo, mas agora não combinam mais com o tamanho do propósito que Deus tem para a tua vida. Deus vai te sentar em novas mesas. Deus vai trazer para perto pessoas que já estão vivendo aquilo que você vai viver. Preste atenção. Quem são as novas alianças que Deus está trazendo para você? Preste atenção do nível das pessoas que Deus está te colocando. É Deus dizendo assim: estou mudando o cenário. Estou te fazendo crescer, calabaia sobre essa. Posso ser mais franca? Que é assim que eu sou. Deus vai tirar do teu convívio os fofoqueiros. Deus vai tirar do teu convívio os pessimistas. Deus vai tirar dessa tua mesa os contendeiros. Rabaia suribirrécia. E eu vou ficar sozinha, Elisama? Claro que não. Deus vai trazer gente que está no mesmo caminho que você. Gente que já desfruta de poder e autoridade. Que quando você apresentar um projeto para o pessimista, você é um sonhador. Mas para alguém que carrega poder e autoridade, vai dizer assim: não dá para ser mais ousado nesse negócio aí não? O teu sonho não é grande demais para alguém que é todo poderoso. Você só está andando com as pessoas erradas. Você só está convivendo com pessoas de mentalidade pequena e atrasada. Ai, irmãos, eu lembro muito bem lá do meu início. E eu lembro, eu era criança, adolescente. A minha mãe guarda até hoje com muito carinho. Eu era criança e eu sonhava muito os países que eu ia. Eu era só uma criança. E a minha mãe escrevia aqueles sonhos que eu tinha. Ela guarda com muito carinho esse caderno, aquelas letras terríveis de criança de 7 anos de idade. Ela guarda e ela dizia: filha, eu nem sabia dizer nomes, eu não sabia dizer nada. Mas ela dizia: filha, aqui são lugares que Deus vai te levar. E quando, eu já fui também igual José, imaturo, quem nunca? Eu tinha minhas amigas também. E eu ouvia, eu sempre gostei de ciclo de oração, porque eu fui criada assim. E Deus sempre reforçava as mesmas coisas. E eu já fui igual José. Eu compartilhava com as amigas. E elas diziam: você? Andar de avião de um lado para o outro? Você? Ir para as nações? Você? Fazer, se enxerga, Elisama. Sua família é humilde. Sua família é pobre. Você nasceu no interior da Bahia, em Valença. Se enxerga. E quanto mais elas me diziam isso, Deus levantava a profeta e dizia: tu vai enjoar. Tu vai cansar. Vai ter dias que tu não vai ter nem tempo de desarrumar uma mala, vai aquela mesmo. E tudo isso se tornou realidade na minha vida. Porque eu acreditava na promessa. E quando essas queriam descredibilizar o chamado, eu dizia: Deus, traz para perto gente que já vive o que eu ainda vou viver. E aí, nos congressos, eu não sei porquê, mas isso é graça de Deus. Nos congressos, os pregadores que vinham, as pregadoras que vinham, viviam aquilo que Deus dizia que eu ia viver. E eu sempre fui assim, eu sempre, muito proativa. Na verdade, eu gostava de entrar em tudo que tinha na igreja, a verdade é essa. Meu apelido era Bombril, 1001 utilidades. Era desde lavar banheiro, tinha coisas que nem era minha, nem sei fazer ornamentação, mas pelo menos segurar assim a bexiga eu segurava. Mas eu queria estar envolvida em tudo. E aí Deus me apresentava tanta gente que já estava vivendo o que eu queria, o que eu ainda iria viver. Homens e mulheres de Deus. E sempre era servindo um copo. Ai, irmão, ser inteligente, eu fazia muito isso. Nos momentos de refeição das pessoas que estavam nos nossos eventos, eu fazia questão de estar na cozinha também ali,
não cozinhando, né? Mas servindo. Eu já ia assim, ó. Eu vou confessar. Eu ia levar um copo de água de suco, eu já ia assim. Jesus, estou levando, mas isso deu certo. Quando eu botava o copo, ou aquele homem, ou aquela mulher de Deus, já olhava e já dizia, tu vai para as nações. Era assim que eu fazia. Eu queria estar, aprendam jovens, a estar no meio de pessoas que carregam poder e autoridade. Eu sempre dizia isso para as amigas daquela época, eu dizia assim, eu tenho amigas para viajar, amigas para shopping, mas as minhas verdadeiras amigas são as irmãs do círculo de oração. Esse foi um grande segredo da minha vitória, de várias vitórias. Porque eu dizia assim, eu sou muito franca, já perceberam? Eu dizia na cara delas, vocês jejuam por mim? Não jejuam. Vocês oram por mim? Não oram. Vocês pagam preço por mim? Não pagam. Então vocês é só amiga de oba-oba e de foto. As que oram por mim, que Deus desperta de madrugada, é as irmãs do coque. E até hoje tem muitas delas são amigas. Algumas Jesus já colheu, mas tem muitas delas ainda. Que eu posso estar em qualquer lugar do mundo ou do Brasil. Quando a situação pega, você acha que eu ligo para as amigas de selfie? É? Você acha que eu ligo para as amigas que têm muitos seguidores? É? Eu não, irmãs. Eu ligo para aquelas que ninguém nem sabe o nome, mas o céu sabe. Eu ligo para aquelas que não tem nem rede social, mas é respeitada no céu e no inferno. É para essas que eu ligo e digo, me socorre! E nessa manhã Deus está dizendo, se alincie, faça alianças com mulheres e homens de oração. Promessas não é para ser compartilhado com amigos que não têm maturidade. Promessas é para ser compartilhado com pessoas que já estão vivendo aquilo que você ainda vai viver. E nessa manhã Deus está dizendo, todo esse processo, toda essa caminhada, é porque eu já coloquei sobre a sua mão poder e autoridade. Quando você chegar e viver a estação da promessa, fica de pé, decalaçora essa, você mesmo. Porque Deus está dizendo assim, ó, quando você viver a estação da promessa, muitos vão querer saber como aconteceu. Remai de como enderece. Porque o Senhor diz assim, a promessa é maior do que o teu momento hoje. Tu olha a tua realidade e é uma improbabilidade. Deraia sobre récia. Duribicomandara, vem aqui minha linda. Rebaia sodeca. Não teve o que queria ter na família e tu sabe. Eu vejo tantas marcas. Arabaxei comanaçu. Anuribiressa, mas o Senhor diz assim, ó. Tu tem intimidade com Deus. Sabe aquele propósito que tu fez não tem muito tempo? Hoje Deus traz uma resposta. Remaia sobre a rece, eu vou falar como Ele diz. Anaia sobre Soremahai, Erabacandarabia, sobre a igreja continua adorando, Rebaia, Deibiaçu.
A autoridade que Deus está liberando sobre nós nesta manhã. Pastor, o vice, pastor Isene, por gentileza. Fica de pé aqui, irmão, senhor, por gentileza. Se puder vir aqui é melhor, por causa dos aparelhos aí. Aqui, pode ser. Está aqui perto. O pastor Stênio vai transferir para a sua vida o que Deus já delegou sobre ele, que é poder e autoridade. Escuta bem. Muitas coisas fracassaram e tu sabe. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero convidar você aqui diante do altar de Deus, que diz: eu preciso voltar para minha casa hoje com poder e autoridade. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Deus desfez a nossa mala, mas está colocando nela poder e autoridade. Poder e autoridade para mudar a realidade da tua história, para mudar a realidade e o cenário da tua família. Anaya Sorehes. Quer detalhe?